Internautas, sejam muito bem-vindos a um curso mais do que especial hoje, ao vivo e gratuito para todos vocês aí, gente. Hoje nós temos um curso de balas, cocadas e pão de mel com a Luzinete Veiga. Olha só, gente, eu já vou deixar até vocês darem uma passeada aí nas nossas balinhas de coco, naquele sabor da infância, que eu sei que hoje todo mundo, assim, até já postaram lá pra mim, hoje já engordei 50 quilos só de olhar. E é isso, muita coisa, bastante coisa hoje que a gente vai aprender. Luzinete, seja muito bem-vinda, tudo bem contigo? Muito obrigada, querida, muito obrigada. Estou super feliz de poder estar aqui passando um pouco dos meus conhecimentos. Bom, eu sei que são muitos conhecimentos, né? Não são poucos, não. Para você que não conhece a Luzinete, gente, vou falar para vocês, gente. Ela é culinarista há mais de 40 anos. Participou de vários programas de TV, várias publicações em revistas de culinária ela possui, trabalha com consultorias para o ramo de alimentação e é autora do livro As Mãos Mágicas de Luzinete Veiga. Teremos 3 dias de curso com aulas, olha, saborosíssimas. Hoje eu sei, Luzinete, conta pra gente o que nós teremos nesses 3 dias, porque eu sei que hoje a gente começa com essas balas de coco. Hoje eu vou passar aquele meu segredinho de balas de coco, porque todo mundo acha que bala de coco é um mito, que queima as mãos, que tem que puxar quente. E eu desenvolvi uma técnica que ninguém vai queimar as mãos, a gente vai puxar bala gelada. Perfeito, né? E também não vai puxar aqui, fazendo toda essa força no músculo, vocês vão ver que é super diferente. E eu gostaria até de dar um incentivo para quem está pensando em fazer alguma coisa, está perdida, o que eu vou começar a fazer? Eu criei minhas filhas e construí tudo que eu tenho hoje na minha vida com as minhas balas de coco. Eu comecei a fazer bala de coco, eu tinha 24 anos. Eu cresci vendo minha avó fazendo bala de coco. Só que a minha avó fazia naquele método antigo, queimando as mãos. Eu tinha muito medo. Porque eu via que a minha avó tinha as mãos super cheias de calo, os braços sempre doloridos por causa da força. E um dia, sem querer, errando, eu acertei fazer bala sem queimar as mãos. Que bacana. E de lá pra cá fui inovando. Hoje eu tenho vários tipos de balas que eu desenvolvi e que realmente faz a diferença para a pessoa que quer ganhar seu dinheiro. Porque bala não se vende só para festa. Sim. Vende para o dia a dia como sobremesa e vende para festas. E hoje voltou de novo a gente a valorizar o que era antigo, o retrô, nossa, o sabor da infância. E a bala faz parte desse sabor da infância. Então vocês vão aprender a fazer hoje balas super fáceis, porque é com um método totalmente desenvolvido por mim fácil. E em cima dessa minha técnica, vocês vão fazer vários sabores de balas. Perfeito. Então você hoje vai desvendar todas essas técnicas, vai tirar esse mistério e todo mundo poderá fazer, não é, Luzinete? Vai poder fazer. E aí depois a pessoa vai vender cocada, porque cocada se vende também o ano todo, o dia a dia. A gente vai ensinar a fazer aquelas cocadas maravilhosas do shopping. Aquelas cocadas que custam uma nota. Hoje uma coca no shopping custa R$7. É verdade. E você vai vender por muito mais em conta e vai vender bastante. Com certeza vai ser um sucesso. Aí vai aprender a fazer cocadas modeladas. Vocês vão aprender a fazer cocadas assadas com vários sabores. Vale a pena também. É imperdível. Isso tudo amanhã. Tudo amanhã. Hoje nós vamos falar sobre bala de coco. E no terceiro dia a gente tem pão de mel. Aí fecha com chave de ouro, porque pão de mel, fizemos uma pesquisa de mercado, é o que mais se vende hoje é pão de mel. Todo mundo que faz pão de mel vende muito. Pão de mel para lembrancinha de casamento, pão de mel para aniversário, pão de mel para maternidade, pão de mel recheados, pão de mel licoroso, tudo vocês vão aprender aí comigo. Que delícia! Luzinete, olha só, já vi que o curso vai ser magnífico. Vou convidar todos a participarem através da nossa fanpage, curta lá, divulguem o curso, participem através do chat com as suas dúvidas. Mas quem está aqui, né, as 2 convidadas do dia que vão acompanhar o curso ao vivo aqui conosco, do meu lado a Maria do Socorro. Então, Maria, seja bem-vinda. Vou pedir para você pegar o microfone, Maria, e falar um pouquinho de você. Se você já vende, já trabalha com isso e a sua expectativa em relação ao curso de hoje? Na verdade, eu estou começando, né? Eu sou formada em turismo, mas estou começando a mexer com a área da culinária. Tanto eu e minha cunhada, Débora, que mora em Santos, um beijo para ela. E nós vamos fazer agora, para o mês que vem, vamos fazer uma degustação de bolo, doces, para poder apresentar para o pessoal o nosso dom e o que a gente quer oferecer para o mercado lá fora, né? E já fez alguma receita aqui que a Educar mostrou e já testou? Fiz alguns biscoitinhos de Bacana. amanteigados, né? Mas agora a gente vai testar
os outros que a gente aprendeu para poder oferecer para o público. Né? Entendi. Muito obrigada, viu, pela presença. Obrigada. Fique à vontade para participar. Do lado dela, Janaína Matias. Janaína, sua vez, fala um pouquinho de você e a sua expectativa de estar hoje aqui. Então, a minha expectativa é de aprender mais por causa das balas, que eu sempre tentei fazer e nunca consegui. E quero levar no meu serviço, né? Eu trabalho, eu sou instrumentadora cirúrgica e quero apresentar o produto no hospital que eu trabalho. Para ter aquela renda Pra extra. ter aquela renda complementar. extra para ajudar. Mas hoje né, ela vai da conseguir família. fazer bala, viu? Hoje você ela se vai- queimava Hoje eu muito? vou. Hoje, Me com queimei. certeza, você vai Ai, aprender tá. a fazer bala. Então, vamos Não lá, tem jeito então. de não fazer bala com essa técnica que eu vou ensinar. Eu não tô tem louca jeito, e viu? curiosíssima para aprender essa Bem fácil de técnica. Essa Bem fácil de técnica. fazer. E se por acaso não der certo, também sempre tem um jeitinho. Você vai amar, até daqui um pouco você vai amar e errar fazer bala. Então, Luzinete, como é que a gente vai começar o dia de hoje? Primeiro eu vou dar umas dicas que é importante, porque bala de coco não tem segredo, mas ela tem umas técnicazinhas que você tem que seguir. Tá. Primeiro de tudo, você tem que ter uma pedra mármore. Sem a pedra não se faz bala de coco. Não dá pra trabalhar. Mas eu tenho uma pedra de granito. O granito, aquele brilho do granito gruda na massa da bala e ela não sai. Tá. Então sempre uma pedra branquinha, rústica, tá? Tanto é que essas grandes empresas que fazem bala, eles têm as pedras mármore com serpentina por baixo. Tá sempre gelada. O segredo é isso aqui, uma pedra bem gelada, que a gente vai colocar gelo aqui em cima dela. Tá bom. Ela deixar ela bem gelada, para quando jogar essa bala, ela ficar fria rápido, a gente puxar. Tá. Segundo lugar, uma panela adequada. Uma panela que, a gente fala, mas que panela é essa? Uma panela de alumínio, que não seja nem muito grossa, nem muito fina, porque ela pode queimar a calda. Não pode ser panela com teflon, de ágata, vidro, nem aquela de pressão velha que você tem que cortar, também não dá certo. Então, uma panela adequada, existem dois tamanhos de panela. Para fazer minha receita, vocês vão usar uma panela que tem uma capacidade de 3,5 litros de líquido. E se for fazer uma receita inteira, que seja de 5 litros. Aí tá tudo certo fazer. Porque a hora que ela sobe, que ela começa a ferver, se a panela não for adequada, ela cai. No que ela cai, que ela volta para a panela, ela já volta açucarando. Tá. Então, isso tudo vocês têm que observar. Então, basicamente é isso. Uma pedra, uma panela adequada e o grande pulo do gato ali, que é meu parafuso. Eu não puxo bala na mão. Tá. Todo o peso da minha bala, quem segura vai ser aquele parafuso que eu tenho ali. Bacana. E me diz uma coisa, então, Luzinete, para a gente entender melhor. Essa pedra de mármore eu consigo achar em casa de marmoraria, de Compra construção. uma pedra 70 por 70. É o tamanho 70 ideal. por 70 Isso. você já consegue trabalhar. Compra, você tem algumas marmorarias que tem até retalhos de pedra lá, que você vai lá, compra bem baratinho. Tá certo. bom? E no caso do parafuso, O tem parafuso- um pulo do gato ali que você falou que você faz no Aqui parafuso, mas que o- tipo de parafuso? O Bruno tá colocando um saquinho de gelo, porque tem que estar bem gelado pra gente puxar depois a nossa bala. Tá bom. Esse parafuso, como eu comecei a fazer bala, muito pouquinha quantidade. Aí começou a ter muito volume de vendas quando eu comecei a vender. Eu abastecia um monte de redes de doceirinha na Zona Norte. Tá. Aí eu não dava mais conta de puxar, porque o meu movimento é esse. Aí meu marido teve a ideia de colocar um parafuso. Isso aqui é um parafuso de telha, não posso falar o nome da telha, daquelas telhas que todo mundo sabe, Tá. que esquenta, de 15 centímetros. 15 centímetros. Você vai furar, mas pelo amor de Deus, gente, fure no azulejo, no rejunte, porque os maridos ligam para casa bravos porque furou a parede da cozinha. Tá. Então vai furar num lugar perto e também tem que ser assim. Tem que estar o parafuso, pedra e fogão perto. Sim. Não adianta eu colocar esse parafuso lá na área de serviço e andar toda a casa para ir puxar, porque quando eu chego lá, a minha bala já está dura. Tem que estar tudo pertinho. Parafuso, pedra e fogão. Esse é o grande Perfeito. segredo. Tá bom. Vamos dar início? Vamos, por favor. Vamos Eu lá, vi que então. você já tem aí uma receitinha para passar pra gente. Os ingredientes de bala de coco é muito pouquinho, é muito fácil. E eu digo para você com toda a honestidade que a maior alquimia dentro da gastronomia é a transformação de uma bala. Você joga aquilo, não acredita que vai dar nada. De repente vira aquela coisa maravilhosa.
Tá. É água, açúcar e leite de coco. Então tá, então a gente vai fazer então a nossa massa básica. Vou cantar os ingredientes, então enquanto eu estiver falando, você pode mostrar pra gente os ingredientes, Luzinete? Obrigada. Então, gente, precisaremos para nossa massa básica da bala, 1 kg de açúcar, 200 ml de leite de coco e 200 ml de água. A mesma medida de leite de coco é a medida de água. Basicamente, a minha massa básica é isso daqui. Tá Depois bom. a gente vai transformar e vocês vão ver, tá bom? Tá certo. Então vamos lá, que aí começa agora alguns segredinhos que infelizmente ninguém passou pra mim e que hoje eu passo pra vocês com todo carinho. Porque eu errei muito fazendo bala, açucarei muita bala, mas aí eu aprendi sozinha e vou passar pra vocês. Eu vou colocar o açúcar numa panela, o leite de coco, e a água. Já aproveita essa água e já lava aqui a jarrinha onde tem o leite de coco para tirar todo o resíduo do leite de coco, porque o que vai dar sabor na minha bala realmente é o leite de coco, né, gente? Tá. Aqui agora começa as dicas que vocês devem anotar e não, né, ficar de olho aí. Eu vou mexer bem essa calda. Tá. Depois que eu levar ao fogo, eu não posso mais mexer de jeito nenhum nessa calda. Se eu colocar a colher aqui, eu açucarar a minha bala no instante dentro da panela. Se eu açucarar ela dentro da panela, essa calda não tem conserto. O conserto é colocar uns 200 gramas de coco fresco e fazer uma cocadinha aqui, ou uma cocada não, um doce molinho de coco. Então aqui eu vou mexer bem e eu vou mostrar para vocês o barulhinho que vai ter agora, quando eu passar essa colher na lateral da panela, ó. Esse açúcar jamais posso levar ao fogo e ele vai subir essa calda passando por esse açúcar e já vai açucarando a minha bala. Então agora vem o segundo segredinho. Com a água aqui no recipiente, um pincel, eu vou limpando todo esse açúcar que ficou em volta, ó. Isso são dicas, gente, que ninguém passa pra gente. Então a gente faz bala, um dia certo, outro dia não, e não sabe o porquê. Porque são essas dicas muito importantes para você acertar, fazer sua bala de coco sem ter medo de dar certinho, de perder massa. Aqui agora vai para o fogo. Nós vamos escolher um queimador menor, sempre no queimador menor, nunca no queimador maior. E a princípio, você que vai fazer pela primeira vez, faça na chama bem baixinha, para não ter perigo de queimar. Depois, com o tempo, você vai adquirindo a prática e você pode trabalhar com ela em alta, que você não vai queimar mais sua bala. Então, aqui eu vou levar ao fogo. Luzinete, antes de você ligar, a gente tem uma telinha bem bacana para mostrar para o pessoal sobre quando açucara, né? O que acontece, tudo. Então, eu queria mostrar aí. Então, é isso que você falou, né? Se Isso. açucarar, não tem conserto. Na panela não tem conserto. Na panela não tem como. Não. Entendi. Mas então você pode reaproveitar para fazer um docinho doce de coco, é. como você Agora, mencionou. quando ela açucarar puxando, aí tem. Aí a gente vai daí passar deixa depois. esse segredinho guardado por Isso. enquanto. Tá bom, Luzinete. Então, fogo baixo, né? Bom, Pra quem eu vou ainda deixar não alto tem. porque eu já tenho uma certa prática, Claro. vou olhando. E assim, gente, não é que é uma regra, mas em média de 15 a 25 minutos no máximo para essa calda ficar pronta. Mas vocês não vão se basear nesse tempo, vocês vão agora começar a tirar ponto, porque é o ponto que vai mostrar quando ela está pronta. Depois de uns 15 minutos dela fervendo, eu começo já a tirar ponto para vocês ir acompanhando a mudança da minha calda, porque ela vai mudando ligeiramente a tonalidade dela. Tá. E o segredo dela, gente, é assim, enquanto a minha bala estiver aqui, eu não posso fazer nada, lavar uma louça, atender o telefone, eu tenho que ficar direto por aqui, porque eu tenho que ficar de olho nela. Depois que eu jogar ela ali, eu posso fazer um monte de coisa, porque eu não vou perder mais a minha bala. Tá. Mas aqui eu tenho que ficar de olho. Como ela está perto de mim, eu já vou passando para vocês como se faz a bala gelada. Tá bom, tá certo. Tá certo? E todas essas dicas que você tá colocando aqui pra gente, esses truquezinhos, né? Toda essa técnica, na verdade, tudo terá no nosso material complementar, Tudo, né? Escrevi tudo direitinho para ninguém se perder. São muitas informações, Muitas informações, né? que eu já falei. Mas tem muitas ainda informações sobre bala de coco. Parece uma coisinha tão simples, mas a danadinha tem um monte de segredinhos depois. Depois vocês vão ver no decorrer da nossa aula aqui, que eu vou passando tudo para vocês, não vou esquecer de nada. Tá, então vamos fazer a nossa gelada? Vamos. A bala de coco gelada nada é mais do que a bala comum. Porque assim, a minha bala, depois de pronta, eu vou cortar, esticar ela, cortar
e ela tem que repousar 24 horas para ela açucarar. Porque a bala tem que açucarar. A gente tem que comer a bala e ela tá desmanchando na boca, Sim. senão ela fica grudando no dente. E essa não é a bala gostosa, a bala tem que derreter na boca. Então ela tem que ficar assim, quando eu apertar ela e ela açucarar, ó, ela tá pronta. Mas isso só no dia seguinte. Então eu vou, no dia seguinte, cortar minha bala e ensacar. Isso aqui são pacotinhos de 500 gramas. Sempre vendi 500 gramas, se você ensacar de 1 quilo, ela pesa muito, ela vai sobrecarregando o peso e ela acaba virando um bloco só. Tá. Então a gente põe em saquinhos de meio quilo, a comum, a gelada a gente depois vai falar. Então essa aqui é a comum. Tá. Depois, no dia seguinte, depois dela ensacada, ela está desmanchando, eu vou preparar a gelada. O que que é gelada? Eu vou jogar ela aqui uma receita de bala Tá. e vou molhar com leite de coco, 200 ml de leite de coco e 200 gramas de coco seco. Ok. O que vai acontecer? Essa bala vai ficar toda umedecida e com muito coco grudado nela, para ela ficar bem gostosa. Então, tá? ingredientes já estão na tela, somente isso. 200 ml de leite de coco e 200 gramas de coco Isso. ralado. Então, você faz aqui a tem gelada. mais, viu, gente? Que eu estou fazendo só menos de 1 quilo de bala, então eu vou colocar menos. Mas a receita tá direitinho. Então, aqui Tá eu vou bom. molhar minha bala, porque de repente, se eu jogar tudo isso aqui, vai virar uma sopa de bala, né? Tá. Então, eu vou colocar aqui. A receita que nós colocamos na tela é Tá para 1 certinho, quilo. é de 1 quilo. Aqui não tem Tá 1 bom. quilo, aqui é meio quilo, tá? Tá bom. Então, agora eu vou misturar. Dúvidas, meninas? Não? Tranquilo? Ainda não. Tá bom. Ó, é assim, deixa eu até falar pra vocês. A princípio, eu coloco 200 gramas de coco ralado, mas se eu quiser, posso colocar mais. Se eu quiser uma bala com muito coco, a gente só tem que tomar cuidado, porque assim, não que a gente não vai ter qualidade, mas tudo que você agrega valores, depois tem que agrega qualidade, você também tem que agregar depois lá na frente valores, senão se Sim, perde, tem né? que repassar Então tem isso, que né? repassar. Então, se a gente colocar muito coco, a bala vai ficar mais cara ainda, tá? Então, aqui tá pronta a nossa bala. Agora tem um segredinho, que é um truquezinho, que eu não passei, mas agora eu tô passando. A gente acaba esquecendo muitas coisas, na hora eu vou falando, viu, gente? Pode deixar. Depois que eu fiz isso, eu vou fechar ela dentro de um saquinho, vou deixar ela abafada 15 minutos aqui fora. Tá. Passou 15 minutos, eu levo para a geladeira. Depois de 2 horas, está pronta para consumir. Que tipo de saquinho? Saquinho que próprio você utiliza? para cozinha, para congelamento, que a gente compra, Tá. e está escrito para alimento, congelamento. Tá bom. A gente congela tudo nesse saquinho, compra nos rolinhos assim, ó. Tá certo. Tá? Esse é para alimento mesmo. Então, eu vou fechar aqui, nem vou colocar tudo, só vou fechar assim. E vamos levar aqui, ó, do ladinho, e ela vai descansar uns 15 minutinhos. Aqui, 15 minutos, o Bruno leva para a geladeira. E depois de meia hora eu já posso estar servindo para vocês, 1 hora, meia hora, 1 hora, até 2 horas. Maravilha. E a validade dela na geladeira é 15 dias. Agora, 15 gente, dias. deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu vejo muita gente vender bala gelada, que é uma bala molhada só. Bala gelada tem que ser molhada com leite de coco, passada no coco ralado e mantida na geladeira. Senão não é bala gelada, é bala molhada, né? Tem que ficar na geladeira, tá bom? Essa vai para a geladeira. E depois, na hora de vender, não pode ser vendida ensacada como a comum. Por quê? Entendi. Ela foi molhada, foi jogada a coco. Se eu colocar num saquinho, ela está mais pesada, ela vai virar um bloco também. Então, ela é vendida dentro de recipiente soltinho. Essas embalagens transparentes. Agora está muito na moda vender na marmitinha, olha lá. Ele vai Ai, que focalizar lá a bacana. marmitinha. Ali que a gente vende as balas geladas na marmita, ó, que chique. Vocês entregam, porque essa bacana. marmitinha, ela pode ser mantida na geladeira, né, a marmitinha. Ai, bacana. A gente tem também uma telinha de conservação, né? De Isso. balas comuns e de Isso. balas geladas. Então, vamos lá dar uma olhadinha lá. Então, o que está falando lá? Que as balas comuns têm validade, então, de 20 dias em temperatura ambiente e 45 na geladeira. Então, as balas comuns também podem ser congeladas até 6 meses. E as balas geladas podem ser mantidas na geladeira por até 12 dias, ou até 15 dias a gente consegue, Isso, né? é verdade. Tá. Então, é assim, tem gente que faz a bala comum e saca. Essa bala ensacadinha pode ficar fora da geladeira, a que não foi molhada. A que foi molhada tem que ser mantida em geladeira, porque senão ela rança por causa do leite de coco. Tá bom, Tá bom? perfeito. Então, ela vai mesmo para a geladeira. Sempre vender gelado. Ah, a pessoa me pediu 1 quilo de bala para uma festa, mas gelada. Não dá para ser embalada, embrulhada, porque ela vai molhar o papelzinho, né? Então, a pessoa vai vender sempre dentro de recipientezinho para festa, ela geladinha. Bacana. Aí eu tenho uma dúvida. Então, por exemplo, eu deixei lá 15 dias na geladeira, então agora eu vou colocar numa marmitinha ou numa embalagem adequada, mas ela tem que estar gelada, Gelada, correto? gelada. Se eu sair para vender, se talvez eu venda na faculdade,
Talvez eu venda Leve assim. bolsinha térmica. Bolsinha térmica. Sim, Depois eu não posso, assim, ela perdeu o gelo, eu voltar para a geladeira. Pode para a geladeira. Pode também voltar para a geladeira. Pode sim. Tá bom. Eu já vendi muita bala gelada de porta em porta. Eu morava lá em Santana e tinha todos aqueles prédios ali na Brasleme, eu vendia de porta em porta, eu levava dentro do isopor na época, não tinha nem bolsinha térmica, e entregava para cliente e elas mantinham na geladeira. E é nessa embalagemzinha, olha aqui, eu até trouxe para vocês verem, olha. Nessa embalagem, ó, que a gente coloca a bala gelada. Vou até montar uma embalagemzinha pra gente levar à geladeira, para depois vocês verem o resultado, tá bom? Tá bom. Então que bacana, né? Dá pra fazer, dá pra congelar. Agora a bala comum é super legal, porque quando eu comecei a fazer muita bala, que eu não dava vazão de fazer tanta bala, eu comecei a fazer bala e congelar ensacadinha. E ela se mantém por 6 meses no freezer. Aí quando as pessoas pediam, eu tirava do freezer, aí eu dava só uma semana de validade, porque ela já estava 6 meses congelada. Tá bom. Mas ela pode deixar 6 meses prontinha. Aí posso fazer depois a bala gelada, se ela estiver congelada, pode deixar ela descongelar, molha ela de novo, passa o leite de coco, ela vai ser mantida na geladeira por uma semana. Ou seja, a gente congela a bala normal. Essa daqui, se a gente, essa não pode. Ela vira um bloco, porque ela tá molhada. Sim. Ela não fica soltinha assim como tá essa, ó. Tá, ó. Exato. Ela fica todo um bloco, ó. Tá bom. Aqui ela tá soltinha, tá? Cheirinho bom, hein? Depois a gente vai querer provar. Pode, Luzinete? Vocês vão provar, com certeza. Essa bala, essa daqui é das balas mais vendidas, porque as pessoas usam como sobremesa. Serve como sobremesa mesmo. Essa embalagem tem quantos gramas? Essa embalagem vai dar 200 gramas. 200, tá. Porque eu não estou enchendo bem ela, se eu encher dá uns 300, mas eu prefiro que as pessoas vendam assim. Embalagem de 200, 500 e... Não, 200, 100, 200 e 500. Meu gerro me lembrou. É 100, 200 e 500 que eu vendo, tá? Tá certo. Esse aqui agora eu vou deixar fechadinho, depois eu levo para a geladeira, que ela tem que descansar os 15 minutinhos mesmo, tá bom? Vamos agora ficar de olho na nossa calda? Vamos. Quando a gente coloca a calda no fogo, ela fica assim, como uma calda misturada com água mesmo, a gente não vê mudança nenhuma. Quando ela começa a subir, ela fica como se fosse uma espuma de sabão aqui, ó. Você vê que ela ferve e ela começa a criar umas bolhas, estourando essas bolhas. Quando essas bolhas começar a diminuir, que ela não vai estourar mais como está estourando tantas bolhas, aí eu começo a tirar ponto. Aí eu vou tirando ponto até atingir o ponto ideal, que seria o ponto de bala dura. Então vamos falar um pouco sobre pontos de calda. As pessoas normalmente se perdem na bala de coco por causa de calda. Existem caldas em ponto de bala mole, média, dura, ponto de voar, ponto de pasta, ponto de pérola, tudo isso aí são pontos de caldas. Tá. E as pessoas se perdem realmente nos pontos. A nossa bala aqui, nós vamos ter 3 pontos aqui que a gente não pode descuidar. É o ponto de bala mole, o ponto de bala média e o ponto de bala dura. Quando atingir o ponto de bala dura, eu tenho que tirar. Tá. E aí vocês vão observar os pontos. Aí, todas essas dicas eu escrevi, as pessoas vão ter tudo isso. Eu vou ter do meu lado um recipiente com água fria, tirada da torneira, para mim tirar meu ponto de calda. Quando eu jogar essa calda nessa água, ela vai mudar a temperatura. Então ela vai aquecer. Se eu tiver que tirar de novo o ponto, que eu vou ter que tirar várias vezes os pontos. Eu já conheço, mas eu vou tirar para todo mundo do lado de lá, tá entendendo? Eu vou ter que sempre trocar essa água. Tá. Aí houve uma época na minha vida que eu fazia bala e tinha dia que eu fazia errado. Eu falei, mas por quê? Eu fiz tudo direitinho. Aí eu percebi que nos dias quentes de verão, a água vinha quente da torneira. Aí eu colocava a minha calda na água, ela estava mole. Quando eu punha ela aqui no mar, ela estava dura. A água estava quente, mudava a minha temperatura da minha calda. Ela alterava a minha calda. E nos dias de inverno, bem bravo, ela ficava dura e quando eu puxava aqui, ela estava mole. Então, o que eu dou a dica é assim, nos dias de inverno, tira um dia antes a água da torneira, deixa em temperatura ambiente para tirar o ponto da calda. E nos dias de verão, faz uma mistura de água fria, água em temperatura ambiente, com um pouco da gelada, para ela ficar na temperatura ambiente. Porque senão você perde a sua bala e não sabe o porquê. E é por causa da água.
Entendi. A gente tem também uma tabela para mostrar para os nossos internautas relacionada à nossa temperatura. Então, tá lá tudo que você disse pra gente. Então, nos dias quentes, para tirar o ponto da cauda, use metade de água gelada e metade de temperatura ambiente. Isso. Olha que bacana. Tem também nos dias frios, deixe a água em temperatura ambiente, porque com a mudança de temperatura, a água dos canos, ela é modificada. Isso. Bacana a gente saber disso também. Então, tudo isso, sabe, gente, no dia a dia, na prática, errando e acertando. Então, eu acho interessante esse trabalho, eu gosto muito do que eu faço, adoro meu trabalho, e eu gosto, assim, de passar tudo, porque a gente não pode esconder nada do aluno, porque o aluno, ele acredita muito no seu trabalho, né? Eu, depois de quase 40 anos de profissional, as pessoas acreditam muito em mim, então eu tenho que passar muita verdade para ninguém fazer nada insegura. E se vocês seguirem tudo direitinho como eu estou falando, vocês com certeza vão ser uma das melhores baleiras da sua região, que não sei onde que é, mas vai ser. Adoro! E chegou aqui um recadinho bem legal da Bru Babu Reale Ambrosim. Ela escreveu o seguinte, há muitos anos eu fiz a bala seguindo uma receita da Luzinete. A vi num programa de TV e ficou perfeita. E ela já usava esse parafuso na parede. Ela é maravilhosa. Obrigado, gente. querida. Um beijo pra você. É assim, eu estava até brincando hoje, quando eu cheguei aqui no estúdio, que onde você entra, em São Paulo, no Brasil todo, porque eu viajo o Brasil todo dando aula, né? Que você entra numa sala dela, tem um parafuso, a Luzinete já andou por ali. Eu falo que é a marca do Zorro. Tá ótimo. Eu chego, meu parafuso tá ali. Gente, aqui eu tenho que ficar conversando com vocês, porque aqui eu não posso perder ponto. Realmente aqui é a base de tudo. Se eu errar aqui, eu errei tudo. Então a gente vai conversando até eu começar a ver que o ponto já está quase pronto. Eu vou mostrar para vocês agora alguns pontos de cauda. Então, vamos tirar a primeira cauda e vocês vão ver que ainda não está no ponto, mas eu vou mostrar para vocês as variações da cauda depois. Então, aqui eu vou juntar, ó, meu menino está aqui pertinho de mim, ó, é um ponto de bala mole, não tem ponto nenhum ainda, ó. Só que a mudança aqui é muito rápida, porque essa temperatura da água, da cauda, quer dizer, ela muda rapidamente. Então, eu tenho que tirar essa água, trocar e já imediatamente tirar outro ponto. No decorrer do tempo de trabalho que vocês vão aprendendo a fazer bala, vocês vão olhar, ela vai ficar ligeiramente cor champanhe, bem clarinha. Aí vocês vão dizer assim, nossa, essa bala já está no ponto. Muitas vezes não precisa nem tirar. Tá. Só de olhar. Então eu já conheço o ponto da minha bala. Eu sei que já ela vai estar pronta. Quando eu ver que ela está começando quase a ficar pronta, eu já vou pedir para o Bruno tirar esse gelo, limpar bem o mármore, secar e untar muito bem untado com margarina, onde vai ser despejado a minha cauda. Então agora vem o pulo do gato. Quando a minha avó fazia bala, queimando as mãos, a minha avó tirava no ponto quase de quebrar. Quando ela jogava no mármore, ela já jogava aquela bala tão dura que ela era obrigada a puxar quente, senão ela endurecia. Eu tiro um ponto antes da minha avó. Então, em vez dela endurecer no fogo, ela endurece no gelo. E aí ela fica fria. E eu puxo ela fria. Esse é o grande pulo do gato da minha massa. Eu não tiro ela no ponto certo. Eu tiro ela um ponto a menos e ela, em vez de ficar dura no fogo, ela vai ficar dura no gelo. Aí eu puxo ela fria e ela não açucara. Porque as balas com açucara, pode ter certeza que é ponto que você tirou além e você puxa ela muito quente, você vai puxando, aquilo vira um torrão de açúcar na sua mão. Sim. Então, porque você tirou um ponto dela muito além do que ele deveria ter tirado aqui da panela. Vou tirar mais um pontinho. Vamos. Não pode ficar mexendo na panela. Vocês escolhem um ponto e tire a sua caldinha. Ó, aqui vocês vão ver que eu já vou juntar a minha calda. Olha aqui, ó, já juntei. Ali era ponto de bala mole, aqui é ponto de bala médio, olha, escorrega. Eu vou tirar depois mais um ponto ou dois, e aí minha bala já está pronta. Já pode limpar aqui, por favor, Bruno. A Daiane Silva Martins até perguntou se poderia ser usada uma panela de cobre. Não. Não pode. Não dá certo, gente. Eu já tentei de tudo, porque quando eu comecei a fazer bala, eu não dava aula de culinária, eu só fazia bala para vender. Quando eu recebi um convite de uma multinacional para trabalhar dentro dela, e comecei a dar aula dentro de hipermercados, eu comecei a dar aula de bala. E aí eu tive que fazer todos os testes para quando uma aluna fizesse uma pergunta, eu saber responder exatamente isso. Então, não dá certo em cobre, teflon, ágata, vidro, nada disso. Tem que ser panela de alumínio. Tá certo.
Porque quando você faz na panela de cobre, ele retém muito calor e ela começa a açucarar aqui dentro da sua panela. Então não dá certo, tá? Eu vou agora reduzir essa chama. Como é que reduz aqui, Bruna? Assim? Tá, vou reduzir porque ela já está quase no ponto. E outra coisa, sempre untar ela com margarina, a minha pedra, nunca manteiga. A manteiga de origem animal, ela arrança muito fácil. Tá. Se uma semana tá já azeda a bala, tem que ser margarina que é de origem vegetal, tá bom? Tá. A margarina tem diferença se ela for com sal, sem sal? Sem sal de sem preferência, sal, senão né? ela fica meia salobenta a bala, né? né? Então aqui, ó, eu tirei o ponto de bala mole, mas ela estava escorrendo. Aqui já é um ponto de bala mole mais firme, ó. Ó, mas ela não tá ainda no ponto, ó. Ela não escorre mais, ó. Ó, gatinho. Aí, ó. Quando ela fizer essa bolinha durinha que eu jogar na vasilhinha limpa, sem água, e fizer barulhinho de uma pedrinha, tá no ponto. Esse é o grande segredo. Você me dá um limpinho também para mim, Bruno, por favor. A Cláudia Alves até perguntou, esse ponto que a gente fala que é o ponto ideal, é parecido com o da calda de maçã do amor? Não, a da maçã do amor é o ponto que quase a minha avó tirava, é quase em ponto de quebrar. Tá. A maçã do amor é em ponto de vidro. Se eu tirar em ponto de vidro, eu sou obrigada a puxar quente e tirar todos os pedaços da mão aqui, arranca toda a minha pele. Ai, que arrepio. Então, é isso que a minha avó fazia. Ela tirava quase naquele ponto. Entendi. E ela falava para mim, netinha, vem me ajudar. Eu falava, não quero puxar bala, não. Nunca quis puxar bala. Porque queimava as mãos. Quem diria, hein, Luzinete? Agora... É. Nossa, eu passei por tantas, porque minha avó era uma senhora de cabelo bem branquinho já, e eu a conheci. Ela era clara, loira, e ela foi envelhecendo e foi branqueando os cabelos. E um dia, eu perguntei para uma moça que fazia bala vizinha, eu falei, você não me ensina a fazer bala? Ela falou assim, não, porque só dá certo quem é loira. E eu achei que era verdade, que minha avó era loira, né? Depois eu falei, a mulher não quis me ensinar a fazer bala e me enganou ainda. Viu? Ela me enganou. Quantas pessoas de cabelo escuro no mundo não devem fazer bala? Com certeza. Ó, mais um pontinho e ela já vai estar pronta. Ó, agora eu vou jogar aqui, você vai ver que vai fazer um barulho. Ó o barulho. Ó, mas ainda tá meio xoxinho. O próximo ponto, ela tá no ponto que eu quero. Tá. Mais uma aguinha, Bruno, por favor. Eu nem consegui apresentar o Bruno, né? O Bruno tá tão rápido, né, Bruno? Obrigada pela presença, tá aí, nos dando toda uma força. O Bruno é o meu assistente, meu amigo, meu tudo. Ele me ajuda, viaja comigo, é meu parceiro e é meu genro. Meu genro ainda, ó. Então aqui eu vou desligar que já tá pronto, viu? Vou desligar e agora eu vou mostrar o ponto certinho. Se a gente deixar, vai queimar. Ó o barulhinho de pedra, ó. Ok. Ó, escutou o barulhinho, ó? Tá pronto. Agora eu venho aqui e também tem toda uma técnica. Não posso erguer essa panela, tem que ser rentinha aqui na calda, ó. Se eu erguer, essa calda que vai caindo, já vai caindo, mudando a temperatura. E mais aqui que o estúdio está frio, ela já cai açucarando aqui. E não pode raspar a panela, ó. O que saiu, saiu, tá bom? Então, agora eu vou dar uma diquinha para vocês. Se eu quisesse fazer essa bala com frutas secas, nozes, castanha, avelã, amêndoa, tudo que for seco é aplicado aqui. Enquanto ela está aqui esfriando para puxar. Porque depois que eu começo a puxar, essas frutas vão se misturar na massa. E tudo que for cremoso, depois vocês vão aprender como é colocado. Tá aqui bom. é só o seco, tá bom? Tá bom. O cremoso é outra coisa, é segredo, tem que esperar. Tá bom. A gente vai esperar dar uma esfriada, para a gente começar a erguer as laterais dela aqui e começar já a puxar. E é assim, eu começo a puxar, ela começa a esquentar, eu trago ela para cá para esfriar. Eu puxo, ela esquenta, eu trago ela para cá para esfriar. Nunca puxo bala quente, uma porque eu não aguento e outra porque ela açucara na minha mão, tá bom? Tá. A Leda perguntou se é possível informar a espessura desse aço da panela. Se a gente consegue. Eu sou tão ruim de espessura, mas com certeza o Bruno deve saber, né, Bruno? Olha a espessura da minha panela. Tá. Falar em espessura... Ou pelo menos dar uma ideia pra gente, se ela é uma panela mais grossa, né? Pra quem tá em casa entender melhor. Entre fina e grossa, é preferível que ela trabalhe com uma grossa, porque uma a grossa. fina queima muito mais rápido, tá bom? Tá. Uns 3 milímetros? Obrigada, Bruno. Olha, Mais ou você menos vai isso. erguer, você viu que já tá, ó. Quando ela começa a erguer, ela já tá na hora de tirar daqui, ó. Eu tiro e passo ela pro lugar onde ela está fria. Dou uma escorregadinha nela aqui e ela vai esfriar para mim puxar ela fria, tá bom?
Tá bom. É isso. Aqui, eu vou aproveitar, essa bala aqui vai ser a bala comum, a bala branca, mas eu posso, de repente, aromatizar e colorir. Então, eu vou dar o sabor nela, eu vou puxar um pouco ela branca, um pouco com cor, para vocês entenderem. Tá bom. Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga, de margarina, manteiga não, sempre margarina, e uma colher de pó para sorvete, sabor morango. Tá. Eu vou misturar os dois aqui e vou fazer uma pastinha para mim colocar na minha massa. Tá. Já vou responder, que eu sei que tem pessoa que perguntar, posso colocar sabor ali na panela? Eu vou explicar por que não pode, tá bom? Deixa bom. só dar uma mexidinha aqui. Bom, então, para essa bala saborizada que nós faremos agora, a gente, né, utiliza os mesmos ingredientes da massa básica e acrescenta o quê? Uma colher, então, de sopa de margarina e uma colher de pó para sorvete do sabor que você deseja. Ó, vamos lá pro nosso parafuso? Vamos. Vamos lá. Ó. Começa a puxar nossa bala. E ela vai mudando de tonalidade, viu? Ela vai ficando perolada. Só que ela tá esquentando a minha mão. Toda vez que ela esquentar, eu tiro ela daqui, ó. Vou tirar. Eu não trabalho puxando bala quente. Então, eu vou colocando onde tá fria aqui pra me esfriar, ó. Tá. Uma dica que eu vou dar para vocês, nunca comece a fazer uma receita, que vocês se nunca fizeram bala, comece por uma receita inteira. Façam meia receita, ela vai ficar mais tempo no fogo, vocês vão ter mais condições de puxar, porque é uma massa menor. Quando a massa é muito grande, você vai fazer muita força ali para estar puxando, de repente. Então, faça sempre meia receita. Depois, vocês pegarem a prática, eu chegava a fazer 3, 4 receitas. E eu tinha na minha casa, nos 4 cantos, 4 parafusos. Então, o marido puxava, a mãe puxava, a sogra puxava, eu punha todo mundo para puxar bala. Porque eu fazia muita bala para vender mesmo. Ó, você já vê que ela começa a esfriar, ela já começa a ficar mais firme para você puxar, ó. Sim. Gente, olha a alquimia que é, ó, a transformação. Vocês estão vendo? É linda a transformação da bala, é muito bonito. Luzinete, esse parafuso, você fez alguma higienização nele? Ah, sim, a gente passa álcool nele. Procura comprar aquele que é tipo de inox, mas não é um inox, mas é um parafuso mais trabalhado, tá? Tem um que enferruja, esse não enferruja. Ó, esquentou, gente, esse é o meu grande segredo. Esquentou, eu tiro. As pessoas acham que puxou a bala, já tem que puxar e já por aqui, senão ela perde. Não, você depois que você tirou o ponto direitinho, você puxa, traz pra cá, esfria, você puxa, traz pra cá, esfria. Não tem mais essa loucura de correr achando que vai perder a bala. Tá bom. Eu vou cortar aqui um pedaço e vocês vão ver. Eu não preciso untar a mão, porque minha mão, graças a Deus, não gruda a bala. Tá. Mas as pessoas sempre untam a mão na margarina. Então, isso aqui eu vou fazer isso, ó. A margarina que eu pus aqui, eu vou besuntar a minha massa, aí eu puxo, ela já se mistura na minha massa, ó. O que vai acontecer com essa bala? Ela já vai ficar com cor e sabor de morango. Tá. A gente até já tem ali, né? Nós temos de morango ali, ó. Ali. Então, aqui eu não vou puxar muito. E daqui a pouquinho eu vou explicar como é que vai fazer ela. Pra gente poder fazer modelada também. Só que agora eu vou tomar cuidado. Se eu deixar muito tempo aqui no frio, ela vai endurecer. Então, quando eu quero modelar, eu deixo ela aqui dentro de um recipientezinho, tá? Eu vou dar uma lavadinha na minha mão, tá? Tá. Mas assim, também é rapidamente que eu deixo ela no recipiente, né? Eu não posso deixar muito, esquecer também a minha bala. Senão ela endurece, porque ela já foi puxada, tá? A cor dela mudou, foi uma Já ficou outra coisa, né? né? Ó, já vou dar mais umas 2 puxadinhas e já tá pronta para cortar. Como é que eu vou saber que tá bom para cortar? Quando você fizer isso, formar esses vincos, e você fizer isso, ela subir rapidamente, ó, ela já tá pronta. Ela forma esses vincos aqui, ó. Aqui, ó. Tá pronta já. Gente, hoje eu não corto mais bala, porque para mim o mais difícil hoje da bala é cortar ela.
Eu marco ela, eu estico ela assim, eu vou cortar para todo mundo aprender. Mas eu marco a minha bala, estico ela, deixo ela marcada em cima de uma mesa, eu tenho balcões grandes de mármore, eu marco, ó. Eu venho com essa espátula, marco toda ela, ó. E no dia seguinte, ela está açucarada, eu bato assim, ela sai todas quebradinhas. Ai, que ótimo, adorei. Porque o que me mata é isso aqui, ó. Cortar bala com a tesoura, ó. Eu não gosto. Me faz calo na mão. Tem uma hora que Nessa cansa, parte né? aqui eu chamo o Bruno. Vem, Bruno. Esse é o momento Bruno de ser. É isso. E aqui, eu vou montar as minhas rosas. Quem faz bolo, viu, meninas? Vocês estão falando que vai fazer bolo? Vão aprender a fazer. Cadê o amido, Bruno? Tá aqui? É esse? Esse é o com açúcar. Não, eu quero o amido. Vocês vão trabalhar com a mão sempre no amido. Então, aqui, ó, vou cortar para ficar melhor para a gente modelar. Ó, eu vou enrolar, vou fazer um miolinho. Ai, calma, calma, faz devagarinho pra gente. Faço de novo outro miolinho. Tá bom. Se vocês quiserem, pode deixar todas as balas cortadas e ir montando com a própria rosa já cortada. Tá? Então, eu abro. Trabalho com a mão assim, sempre com amido, ó, para não grudar a minha massa, ó. Até faço assim. Isso só para fazer as rosas, viu, gente? Aí eu venho aqui, enrolo. Faço o meu miolo, ó. Ah, eu não tô conseguindo ver o miolinho. Não? Não. Vamos lá. Vou tentar de novo. Eu abro, como se fosse fazer uma pétala. Tá. Ó. Enrolo. Tá bom. Tá? Agora eu venho aqui e vou montando minhas pétalas e vou montando a minha rosa. Faço a rosa do tamanho que eu quiser. Vocês vão fazer essas rosinhas, deixar guardada dentro de caixinhas de papelão, melhor do que de plástico. E toda vez que vocês tiverem um bolo para decorar, você já tem todas as rosinhas. Quer dizer, é uma rosa gostosa, porque é bala. Sim. Agora, o duro, quando eu inventei essas rosas de bala, é que tinha muita cliente minha que depois só queria as balas no formato de rosa. Mas não queria pagar o trabalho que é para fazer, né? Claro. Ah, eu quero 50 balas, mas tudo em formato de rosa. Querida, e aí, você vai pagar? Ah, mas é muito caro. Mas dá trabalho, porque é uma coisa totalmente artesanal, né? Olha. Ah, olha só que legal. E aí, vocês podem fazer de várias cores. Se você fizer de abacaxi, vai ficar amarelinha. Se você fizer de limão, vai ficar verdinho. Então, você dá Utilize cor... o pó de sorvete da sua preferência. Da sua que você preferência, quiser. você vai dar sabor e cor. E, por exemplo, quando você faz um pouco da verde, você depois faz as folhas, né? Faz um arranjo, faz as folhas, aí vai dar a criatividade de cada um. Aí vocês vão me perguntar, já vou respondendo, que pode ter dúvida lá do outro lado, tá bom? Ah, mas e daí? Eu começo a fazer essa rosa, a massa endurece, então é assim. Sempre deixe pouca massa para fazer rosa. Tá. Não muita. Faça as balas de vocês e deixa um pouquinho. Porque ela realmente começa a endurecer. Se ela endurecer muito rápido, vocês vão ali com ela assim na chama e passa ela rapidamente, ela amolece. Aí você modela e continua fazendo sua rosa. Tá. Pronto, olha, fiz uma rosa bem grande. Vou colocar mais uma pétala. O pessoal está perguntando também, por exemplo, a Célia Soliano. É. Ela falou que a mãe dela foi uma baleira de mão cheia, que ela tentou fazer, mas ela acha que a mão dela é muito quente, então que isso atrapalha. Tem problema quem tem a mão quente? Ela acha que ela não consegue o ponto. Olha, eu posso garantir para ela que não é a mão dela que é o problema. O problema dela é ponto de bala. Tá. Ela deve puxar, como a minha avó puxava, numa calda mais quente, entendeu? E, consequentemente, começa a açucar. Não é o calor da mão dela, não, viu? Tá bom. Normalmente, a mão da pessoa, ela começa a grudar a massa quando ela trabalha com ela quente ou quando ela não trabalha com margarina nas mãos, tá? Então, tem que ser sempre com margarina. Tá bom. Pronto. Fiz uma rosa grande, ó, aqui, ó. Aí deixa ela secar, aí quando ela secar, você corta o excesso dela aqui. Tá bom. Muito bacana essa, hein? Ficou muito bonita. Olha, a Thaís Mello, tem muitas perguntas, viu, gente? É. Muitas pessoas querendo saber, mas
perguntando aquelas bases, né, que você explicou pra gente. Pode perguntar. O parafuso, a mesa. Você falou, somente no mármore que a gente consegue fazer. Só. Tapete de silicone, no granito, em nenhum outro lugar a gente consegue Não é, fazer no esse granito, procedimento. deixa eu até falar, corrigir assim, no granito, eu tenho muitas escolas que eu dou aula que não tem pedra mármore, mas o granito eu tenho muito mais trabalho, eu tenho que jogar mais gelo, eu tenho que untar muito mais. E, por exemplo, na hora que eu vou esticar minha bala, ela não fica soltinha assim, ela gruda tudo. Entendi. Então, realmente o mármore é o ideal, tá? Tá, a panela de alumínio, se puder ser mais grossinha, se for optar Isso. entre uma grossa uma mais fina, escolha a grossa, Sempre né? a mais grossa do que uma fina, porque a fina vai, ela vai queimar a massa da bala. Então, aqui tá bem grossa, depois que ela açucara, a gente faz assim, ela quebra e você deixa a rosa menor para você fazer uma decoração. Mas agora tem que secar assim, ó. Quanto tempo secando? Olha, na época nos dias quentes, né, no verão, a bala açucara, depois de 3 horas tá sequinha, porque isso aqui é uma bala só que tá no formato de rosa. Tá. No inverno, dependendo do inverno, ela leva 3 dias para secar, ela fica dura durante Tá. 3 dias. Então, isso é normal. Tem gente que fala, errei minha bala não ficou macia. Isso é normal no inverno. No verão, 2, 3 horas tá tudo já açucaradinho para consumo. E como que a gente deixa secar essas normais, assim? É. Também da mesma forma? É a assadeira. Você pega a assadeira, põe ela na assadeira. Não tem importância que elas estejam assim. Porque amanhã você bate assim, elas soltam todinhas. Tá. Corta elas e deixa na assadeira. Como eu já disse que eu faço uma grande quantidade, eu não corto mais minha bala na tesoura. Então eu estico ela, eu tenho balcões de mármore, deixo tudo esticado. Aí, da hora que estica ela para cortar, não precisa ser no mármore. Pode ser até numa mesa, Tá. uma mesa de madeira. Você deixa os cordões já tudo marcado, no dia seguinte bate e tá tudo prontinho. Tá certo. A gente tem até uma tabela para mostrar para o pessoal também de rentabilidade, Agora deixa eu só rendimento, completar. né? Eu gosto das balas cortadas porque elas ficam lindas. Você pode Ai, ver que as lindas minhas não mesmo. tem esse friso aqui, porque eu estico ela e corto só no dia seguinte. Mas quando eu atendo aquele cliente antigo que quer aquelas balas que elas compravam, tudo cortadinha, eu faço tudo assim, tá bom? Tá bom. Pode falar, meu amor. Então, vamos dar uma olhadinha então nessa nossa tabela de rendimento. Tá aí, então olha, já tá aí explicando o que você falou, que essa receita de bala cortada em tamanho médio, cerca de 100 balas para a receita que a gente passou então pro Isso, pessoal, uma receita né? inteira sem balas, tá? Exato, olha, já é bastante bala, Bastante hein? bala. Tem gente que com 100 balas já faz um belo de um arranjo para aniversário, viu? Deixa Exato. eu cortar, já põe para mim, Bruna. Eu tô cortando essa colorida. Você pode pôr para mim. A Fernanda Lage pergunta se para saborizar tem que ser somente pó de sorvete ou tem alguma outra opção. Ela pode usar, agora tem umas pastas que estão usando muito, tá muito em alta as pastas, mas ela vai ter que sempre agregar a pasta margarina. Porque essa pasta, ela sozinha, ela endurece a bala, ela açucara. Tá. A margarina não vai deixar açucarar, vai deixar sempre macia. E daí quanto que eu uso mais ou menos para essa? Como a pasta é mais concentrada do que um pó, ela pode usar uma colher de sobremesa, tá bom? Tá, Pronto. tá Bruna. certo. E a Cláudia Flório pergunta se para a bala, quando ela endurecer, ela pode ir pro micro-ondas? Pra amolecer? Pra amolecer ou não funciona Se assim? ela levar um micro-ondas, essa bala vai virar um fondant derretido. Ela vira um fondant, ela não se presta mais como uma bala. Tá bom. Ela vai virar uma pasta de açúcar e leite de coco. Tá, bom? Ok, nossa, bastante coisa, né? Vamos dar só uma recapitulada Vamos então lá. do que a gente fez? Vamos lá. Vamos lá. É assim, vou repetir novamente. Até vou falar uma coisinha que eu não falei, que vai estar também lá. Qualquer bala dessa que eu fiz, aromatizada ou não, eu posso transformar numa gelada. Tá. Por exemplo, aquela que eu expliquei, quando eu jogo aqui, depois eu coloco frutas secas, nozes, tudo que eu quiser transformar numa gelada, depois de puxada, ela vai ter nozes envolvidas na massa. Eu vou cortar, vou molhar com leite de coco, em vez de jogar coco ralado, eu vou jogar nozes moídas. Tá. Eu vou ter uma bala de nozes gelada. Se eu fizer essa de morango, eu molho com leite de coco, jogo coco e eu vou ter uma bala gelada de morango. E agora no mercado você já acha o coco colorido. Então tem o coco rosa, o coco azul, o coco verde. Então eu jogaria o coco cor-de-rosa numa bala de morango. Maravilha. Bom?
Ai, que bacana. Bacana, Então fizemos né? a nossa bala, fizemos saborizada de morango, fizemos a nossa flor. Você nos deu todas as técnicas para a gente fazer a massa básica, ponto de calda também, né? E explicou quais são os materiais necessários, que também é de fácil acesso. Você disse que a gente também consegue essa placa por um preço bem bacana, se você não mande por cortar 70. uma pedra, porque eles vão te cobrar uma fortuna. Você compra retalhos de mármore. E outra dica, gente, que eu esqueci de falar, que é importante. O açúcar para fazer a bala é aquele bonzão, o melhor. Porque realmente o resultado da bala é outra, vai ficar clarinha, senão a outra fica muito amarelo. E um leite de coco sempre com um pouquinho menos teor de gordura. Não compra aquele coco que tem muita gordura, porque você vai puxar a bala, ela vai ficar escorregando entre suas mãos assim, porque a gordura escorrega tudo. Então, leite de coco bom, mas com teor de gordura menor do que os que você já estão sabendo que eu quero dizer a marca, que é o mais gostosão, que todo mundo acha que é o bambambam. E para fazer a bala não é o bambambam, não. Tá então bom? Não é bambambam. Não é o bambambam. E bom, na próxima aula a gente vai ter então bala de coco recheada de prestígio, bala recheada de brigadeiro e bala recheada de nozes. Isso. Ai, que delícia. Na realidade é um brigadeiro de nozes, tá bom? A gente vai aplicar as nozes nele, vai ficar tudo de bom. Maravilha, gente. Então vocês não podem perder a nossa próxima aula. Tenho alguns recados para dar para vocês, são bem importantes, que a gente vai falar de muita coisa importante para vocês. A nossa reprise ocorre hoje das 19 às 22 horas, ela é gratuita para você que não vai conseguir ficar com a gente até às 17, ou então viu a primeira aula, mas quer rever gratuitamente, então aproveite a nossa reprise, gente. O curso aqui, nosso curso de balas, né, de coco, de cocadas e de pão de mel, está com 35% de desconto. Daí você tem acesso a todo o material complementar. Tudo que está sendo falado aqui, olha, já foram muitas informações. A gente viu que é rápido, é fácil de fazer, mas tem muita técnica, né? Tem muitas informações que a gente tem que rever, tem que olhar de novo. Então isso vai estar no material complementar para vocês. E daí a gente tem uma aula bônus também para quem adquire o curso. Então eu gostaria que você, Luzinete, com toda a propriedade, então, falasse um pouquinho que essa aula bônus me disseram que é o pulo do gato para você vender suas balas. Essa aula bônus é para aquela pessoa que falou assim, perdi a bala, eu vou jogar fora. Aí que ela vai tá se enganando, porque a bala que mais vai ser vendida é aquela que você, de repente, perdeu. Porque eu vou ensinar uma coisa maravilhosa. Posso falar o nome? Pode, fala o nome. Vou ensinar vocês a fazerem um tartufo de bala de coco recheada com sorvete. Eu vendi muito para restaurante, até hoje ainda vendo esse tartufo para alguns restaurantes. Que vai todo mundo querer perder o pão dessa bala. E as pessoas depois, se você acertar, vai ter o trabalho de amassar toda ela depois. Vai rezar, eu quero que essa açucare, né? E foi um dia, eu errando a bala, eu comecei a amassar e fazendo algumas coisas e resolvi fazer esse tartufo, que eu comi um tartufo na época, que era envolvido com uma massa de coco, mas que não era bala. Eu resolvi transformar o tartufo com bala de coco. E foi uma das receitas que eu mais vendi e vendo até hoje, é o tartufo para alguns restaurantes da Zona Norte. Maravilha, então você nunca mais vai jogar a sua bala fora, gente, vai fazer um tartufo. Olha que bacana a nossa aula bônus. E ainda nós temos o sorteio. O sorteio mudou um pouquinho, então eu preciso da atenção de vocês para que a gente entenda como que vai funcionar. Gente, serão 3 ganhadores no nosso último dia, né? Nós sortearemos aqui ao vivo. Primeiro ganhador leva a batedeira KitchenAid, mais um kit de produtos da Frescoco com 50 itens. E o segundo e o terceiro internauta que ganhar, que for sorteado, leva o kit de produtos da Frescoco com 50 itens. Isso cada um, tá, gente? Mas é o seguinte, como é que vai funcionar agora? Quando você efetuar a nossa compra lá no site e você resolver pagar no cartão, você vai ver que do seu lado direito da tela tem uma opção para você preencher todos os dados. Você vai preencher esses dados, tudo direitinho, vai dar ok lá, você tem que preencher tudo, tá, gente? Não pode deixar nada em branco. Clique em participar do nosso sorteio e pronto. Automaticamente você já faz parte do nosso sorteio. Agora, se você adquirir o curso com o boleto bancário, então assim, você confirma a sua compra, confirma que vai ser lá no boleto bancário, aí o que acontece? Você efetuou o pagamento, depois você vai receber um link, né, no seu e-mail, né, que você vai ter preenchido todos os dados lá para fazer essa compra. Recebeu o link, gente, preenche tudo lá direitinho e envia também pra gente, tá, com esses dados. Quem optar pelo boleto
tem só até amanhã para adquirir o curso, tá, gente? Então, até o dia 25 para participar. Quem optar pelo cartão de crédito tem até as 15h30 do dia 26 para participar. Se ficou confuso, não fica não, que eu vou falando aqui toda hora desse recadinho, a gente vai entendendo melhor, vou explicando melhor para vocês. Tem também o pessoal lá para vocês tirarem as suas dúvidas. Já dá uma olhadinha, se for adquirir o curso, adquire lá, vê se tem alguma dúvida, senão o pessoal tá ali prontinho para ajudar vocês, tá? Bom, gente, tem muita coisa, né? Se você também pode acessar o regulamento para entender um pouquinho mais, deixa eu até passar para vocês. É o promo.educar.com/sorteio balas. Aí lá também você tem tudo descritinho para ver como é que funciona e tirar todas as suas dúvidas, né? Não esqueçam que tem que preencher tudo que tiver lá, todos os campos. E só gostaria de lembrá-los para você que já está olhando aqui o curso da Luzinete, já está pensando nas suas balas, olha, tudo que você puder postar lá no nosso Instagram, siga a gente lá no Instagram, ou então todas as suas fotos posta lá com hashtag Educar, e daí vai aparecer lá pra gente, a gente vai ver o que vocês estão fazendo, estão vendendo, e você, claro, aproveita para divulgar a sua marca. Bom, essa foi a nossa primeira aula do curso. Daqui a pouco a gente volta com mais Luzinete Veiga aqui para vocês. Volte com a gente participando. Educar, sucesso é aprender sempre. O mercado de